E aí, pessoal, beleza? Hoje vou estar falando sobre os artistas brasileiros que usam do K-pop ou estão usando do K-pop para crescer mundialmente. Eu vou estar falando mais sobre esse assunto, pessoal, mas lembrando que é uma opinião minha, né? Caso você tenha uma opinião diferente, deixe nos comentários com respeito à educação sempre, beleza, pessoal? É um assunto que talvez vá ter discussões, né? Ou não, enfim. Mas espero que vocês entendam, né, o que eu quero dizer com usar a imagem do K-pop, usar os grupos de K-pop, né, para ganhar fama mundialmente, né? Mas enfim, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre artistas brasileiros que estão usando da imagem do K-pop ou dos grupos para crescer mundialmente em cima do K-pop, né? Mas eu acho que dificilmente, né, vocês nunca ouviram uma música de K-pop ou até mesmo não conhecem um grupo de K-pop famoso, até porque de uns anos para cá, pessoal, o estilo K-pop meio que furou a bolha da Coreia e acabou vindo para o Ocidente, né? Eu não sei se isso tem a ver com Gangnam Style, porque foi lá em 2012, né, que veio o Gangnam Style pro Brasil, pro resto do mundo, né? E aí fez sucesso. Aí não sei se por causa disso as pessoas começaram a procurar mais sobre o K-pop, né? Mas enfim, quando o K-pop realmente começou a ganhar fama mundialmente, né? Isso foi muito chamativo, digamos assim, né? Porque é, o estilo ele ganhou um peso mundialmente, até porque eles não só estão na Coreia, mas na parte da Ásia, no caso, mas fora da bolha da Ásia, né? Então, muitos artistas acabam meio que chamando, fazendo collabs com os grupos de K-pop nesse meio tempo, né? E desde que o K-pop começou a ficar famoso mundialmente, eu percebo que muitos artistas aqui do Brasil que não têm fama, digamos, mundial, que nem o estilo K-pop, muitos querem fazer collabs, né, com alguns grupos e algumas pessoas já conseguiram fazer uma collab com alguns grupos, né, seja eles muito famosos ou pouco famosos, né. Eu vou estar falando um pouco mais sobre esses grupos, quem fez collab, né? Mas enfim, o tema do vídeo, né? Eu quero deixar claro que vai ter minha opinião sobre esse assunto, né? E caso você tenha, realmente possa falar sua opinião, né? Assim, com respeito à educação, mas é um tema que talvez as pessoas possam ter pensamentos e opiniões bem diferentes, né? O que é normal. Então, espero que vocês entendam o que eu tô falando nesse vídeo, né? Mas, enfim, espero que vocês gostem, porque eu acho que é um tema que acho que ninguém nunca viu e abordou sobre esse tema no vídeo que eu tô fazendo agora, né, para vocês. Mas, enfim, eu tô enrolando demais, vou pro tema de vez. E bom, pessoal, falando agora as diferenças entre os artistas que não são do Brasil, mas que são americanos ou ingleses que já fizeram collab com um grupo de K-pop e a diferença do grupo de K-pop quando fez collab, né, com um artista brasileiro. Lembrando, pessoal, que tem muita diferença e é isso que eu vou estar falando agora, né? Eu vou começar falando sobre os artistas americanos, ingleses, né, os artistas que não são do Brasil, tá? Uma coisa que eu percebo muito, que quando um grupo de K-pop faz collab, né, com esses artistas que não são do Brasil, obviamente que a gente tem que entender que ambos os lados já estão conhecidos mundialmente, seja o grupo de K-pop ou o artista que é de outro país, né, que não seja o Brasil, obviamente, mas ambos têm, digamos, um bando de fãs pelo mundo todo.
né? Então, essa já é uma primeira diferença, né? E outra coisa que eu percebo muito é que, tipo, nas músicas, né, entre um artista não brasileiro com um collab, né, de K-pop, com algum grupo, no caso, é que as letras, né, a música, parece que ele não é tão vulgar assim. Eu não sei se vocês vão entender, mas não tô falando que no K-pop não existam músicas vulgares ou com temas sexuais, mas digamos que por ser um grupo de K-pop, um artista que, sei lá, é mais famoso que o grupo de K-pop, às vezes acontece, né? Eles se juntam, mas eles entendem que o público-alvo deles é pessoas mais novas, né? Às vezes até mais novas que eles mesmos, né? Então eu acho que eles têm muito cuidado de fazer alguma música quando eles estão em collab para não gerar dor de cabeça, né? O que é normal, porque às vezes os artistas têm que fazer de acordo com a faixa etária, né, que eles pretendem alcançar. Mas, como eu falei, os grupos de K-pop sozinho, né, entre eles, entre só o grupo, também fazem músicas com conotação sexual ou até mesmo de duplo sentido, né? Isso é normal, só que ainda assim é uma coisa mais escondida, é mais, digamos, eles camuflam muito, né, o sentido sexual da música, né, no caso, mas quando é tratado com os artistas de fora, a música fica mais fofinha, assim, sabe? Tipo, parece que é algo mais para criança, às vezes, né? Ou até mesmo é um estilo um pouco mais, digamos, alegre, mais um estilo entre ocidental e oriental, né? É um estilo pop misturado, mas ainda assim, quando junta com um artista que não é brasileiro, a música fica mais, digamos, tem uma vibe diferente, né? Por mais que às vezes alguns artistas fizeram também junto com alguns grupos músicas que talvez tenham um pouco de conotação sexual, ainda assim torna a música mais, digamos, inocente de uma certa forma, e não de uma forma pervertida, assim, né? Tipo, eu vi que uma das collabs que já aconteceram foi da Selena Gomez e do Blackpink, onde elas cantam de lamber o sorvete, de dar o sorvete, e alguma coisa assim, né? E tem uma conotação sexual? Tem, mas é muito disfarçado e precisa ter uma mente muito poluída para entender que aquilo não é o sorvete que estão falando, né? Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Agora eu vou estar falando sobre a collab entre artistas do Brasil com o K-pop. Agora, quando se trata de artistas do Brasil com K-pop, parece que tem uma mistura, né, de ritmos do K-pop, mais ou menos pop mesmo, né, porque só o que vai mudar é que vai ser coreano que tá cantando, não americano, mas tem um estilo abrasileirado, né, que seria do funk. Muito dessas músicas, pessoal, que eu percebo que acontece quando junta artistas brasileiros com artistas coreanos, né, de K-pop, eles tentam introduzir algo mais chegado para o público brasileiro. Só que uma coisa que eu percebo, como eu falei, quando se trata de artistas não brasileiros com K-pop, a música fica menos vulgar. Já quando uma collab, né, com artistas do Brasil, parece que a música fica mais vulgar ainda. Assim, as músicas do Brasil, maior parte do tempo, uns 99%, tudo vulgar, tem a ver com sexo, orgia, droga, às vezes até com facção, né? E geralmente parece que quando é juntado artista do Brasil com o K-pop, eles tentam introduzir algo mais sexual, né? E um exemplo que eu vou dar, na verdade, vou dar dois exemplos, né?
da Anitta, que fez com TXT, né? E onde ela, basicamente, na parte dela, ela é uma artista brasileira, mas só que canta em espanhol, não sei porquê, e enfim. Mas ela fala alguma coisa de eu vou rebolar minha bunda em você. E, tipo, a música não tem nada a ver com coisas sexuais. Aí vem ela e fala isso, porque aí ela fala que eu sou o melhor do mundo, eu sou. Umas coisas assim, tipo, se sexualizando e rebolando, né, no clipe. Já outro que eu vejo que teve muito isso é da Pablo Vittar, né? Onde fala que vai vestir shortinho e sair por aí. Tipo, fica algo meio sexualizado, assim, sabe? E de novo, pessoal, não tô falando que no K-pop não existam músicas com letras sexuais. Existe, só que ainda assim é de um jeito mais escondido. Não é que nem do Brasil, que já fala de orgia, de posições, de drogas, entre outras coisas piores, né? E eu acho isso um pouco triste, até porque, tipo assim, a imagem do Brasil que tá passando, né, para os coreanos, e por mais que tenham pontos positivos e pontos negativos, ainda assim eu acho que não é algo que deveria acontecer, porque dá a entender muitas coisas diferentes, dá, sei lá, eu não acho legal ver, tipo, o Brasil sendo um país que fala só sobre sexo, ou orgias, ou rebolar, né? Por mais que aqui realmente tem essas coisas, aparentemente, né? Eu acho triste de ver que o Brasil é visto assim e ainda os brasileiros passam essa imagem, né, para as pessoas de fora. E como eu falei, tem os seus pontos positivos e negativos. Esse é um ponto negativo. Um ponto positivo, né, é que das vezes quando esses artistas, né, ou que era para ser artista brasileiro, né, porque para mim artista não fala sobre essas coisas na música, né? Parece que eles estão fazendo pornô para cego, né? Tipo, eu acho que quando o cego tá com vontade, ele só vai, porque ele não vai conseguir ver site, coisa nenhuma, né? Acho que ele só vai lá e escuta a música e se alivia. Mas, enfim, eu acho que, sei lá, é uma coisa muito, sabe? Tipo, me dá um asco quando eu vejo que, tipo, querem colocar artistas brasileiros com artistas que não são, e aí você escuta a música, tá tudo bonitinho, aí de repente fala, vou rebolar minha bunda na sua. E por aí vai, né? E usar shortinho curto. Dá um asco assim, eu não sei, tipo, se eu fosse 100% brasileiro, eu acho que eu ia me sentir muito ofendido de ver que, tipo, o Brasil tá se representando de um jeito pervertido. E ainda falam que nós orientais, especificamente japoneses e coreanos, somos pervertidos. E a música do Brasil que fala tudo isso não é considerada que as pessoas que escutam é pervertida. Mas, enfim, vai saber. E bom, pessoal, eu vou chegar em um questionamento que esse sim vai ser a minha opinião, tá? Que seria que eu sei que vocês vão me perguntar se realmente os artistas do Brasil acabam usando da imagem do K-pop ou dos grupos para se promover mundialmente, né? Na minha opinião, pessoal, essa é realmente minha opinião, tá? Eu acho que sim. E por que que eu falo isso? Tem muitos artistas aqui do Brasil que não são conhecidos lá fora, né? Mas muitos desses artistas hoje em dia eles querem ganhar fama não só no Brasil, mas mundialmente, né? A Anitta é um desses casos, né? Tanto que, se eu não me engano, foi ela que foi a primeira a sair fora do Brasil e fazer músicas em espanhol, né? Que ela tentou fazer fama nos países da América do Sul, não deu certo, foi para os Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos, falou mal do Brasil,
voltou e, enfim, agora tá se esfregando nos coreanos, né? Eu acho que, tipo assim, é, eu acho que os artistas aqui do Brasil, principalmente esses artistas de funk, né? Eles querem levar o funk para fora, só que quando eles são criticados porque é uma música vulgar, eles tentam ir para outros lugares e quando vê que realmente não consegue, eles procuram artistas que estão lá em cima para usar esses artistas só para chamar atenção para eles ou para elas no caso, né? Porque não é possível que tipo você se juntar com um grupo de K-pop vá te dar fama, né? Vai ter gente que vai gostar, vai, né? Porque tem gente, tem gringo que gosta de brasileira e enfim. Mas tem gente que sim entende que aquela música é vulgar, aí talvez não vá gostar, né? E por que que eu falo que isso digamos, é usar a imagem? Porque nada mais que você está usando outras pessoas para o seu reconhecimento, para você usar, né, a seu favor. E eu acho isso muito errado, assim, sabe? Tipo, você usar alguém para se beneficiar, essa é a palavra, eu tinha esquecido, né? Enfim, aí logo em seguida veio o Pablo Vittar, mas só que tá certo que a Pablo Vittar sempre mostrou um amor pelo K-pop, seja ela fazendo homenagem de alguma coreografia ou de alguma cena nos clipes e coisas do tipo, mas ainda assim parece que os artistas do Brasil querem alcançar a fama mundial, mas de um jeito que tenha que usar pessoas, sabe? Eu acho que não estão realmente tentando ganhar fama por conta própria, mas usar ainda mais um estilo que está hoje em dia mundialmente famoso, né? Então, sim, na minha opinião, basicamente estão usando o K-pop, o estilo de K-pop, e ainda mais os coreanos e as coreanas para ganhar fama mundial, ou tentar, no caso, né? Por mais que seja alguma coisa breve, ainda assim é porque eles estão vendo que basicamente é o que está lucrando, né? E eu acho que achar que está lucrando só porque é coreano, japonês, chinês, eu acho isso muito errado, né? Porque, enfim, tem muita coisa que eu sou contra esse tipo de collab. Lembrando, pessoal, que artistas não brasileiros que fazem collab com artistas coreanos tem uma diferença muito grande, né? Como falei, os artistas que não são do Brasil, mas que já fizeram collab com os grupos de K-pop, em um momento fez uma música tão apelativa, né? Ao ponto de falar de partes do corpo ou falar de vestimentas curtas, mas se falou alguma coisa nesse sentido, foi muito escondido, né? E eu acho que ainda assim eles fizeram mais sucesso que essas músicas que os artistas as artistas brasileiras se juntaram com os grupos de K-pop. E uma coisa que eu acho que todos aqui já sabem, eu já também já falei muito aqui no canal, é sobre o Brasil ser um país que supostamente é da representatividade, né? O porquê que eu falo isso? Porque aqui no Brasil é sempre imposto que o negro precisa ser respeitado, ou a comunidade LGBT precisa ser respeitada. E eu não estou falando que eles não mereçam, tá? Mas é algo que fica muito, sei lá, fica muito militante, né? Lembrando, pessoal, que militância, né? Tipo, você falar que tal pessoa precisa ser representada, tal pessoa precisa ser respeitada ou representada nas mídias por causa da sexualidade, cor de pele,
e ficar impondo que aquilo realmente precisa ser feito, isso é algo chato, sinceramente, né? É algo que, na minha opinião, já está cansando de ouvir, porque parece que aqui no Brasil só tem negro ou LGBT. De novo, não estou desmerecendo a causa, né, da luta de quem é negro, muito menos de quem é LGBT. Eu respeito muito, mas as lutas são diferentes, né? As lutas são diferentes, assim como eu falei que a luta da cultura oriental, que deveria ser uma luta, porque aqui no Brasil é muito desrespeitado algumas coisas e as pessoas veem como brincadeiras, coisas do tipo, mas quando junta essas três lutas, eu acho que fica algo sem sentido, assim, sabe? Porque eu entendo que nos países orientais também tem a questão de problema de você ser homossexual, né? Isso é realmente um problema, mas hoje em dia tem países, né, que estão aceitando mais essa coisa de um casal do mesmo sexo namorar e casar, mas ficar impondo, colocando em música, coisas do tipo, eu acho que o Brasil tem que fazer isso, né? Obviamente, tem que fazer? Tem, mas dentro do país, não ficar parecendo que tá impondo que, tipo, a gente tem que estar lá porque a gente merece, né? Porque, tipo, parece que tá impondo, não tá algo natural, né? Eu sempre falei isso aqui no meu canal, que, tipo, o quanto as pessoas querem representatividade, impõe que precisa ter, né? E eu, na minha opinião, pessoal, para você querer representatividade, você não tem que impor, né? Obviamente, você tem que falar que precisa ter, mas não ficar impondo na mídia, não. Não, eu acho que tem que ser algo natural, porque senão fica trocentas propagandas, trocentas pessoas em um, é, sei lá, noticiário falando, mostrando. Eu acho que isso cansa, né? E ver que isso está indo para a música, né, de uma certa forma, obviamente que só foram duas pessoas, né, a Anitta e a Pablo Vittar, mas ainda assim pode acontecer mais, e vai acontecer mais no caso, né, porque eu vi que tinha, acho que aquela MC Melody, que é mó problemática porque antes ela era de menor, né? E, enfim, se sexualizava. E aí eu vi que ela ia fazer um collab também. É por isso que eu também tô fazendo esse vídeo, né? De falar de artistas brasileiros com K-pop, mas enfim. Eu não quero, de novo, falando, né? Não quero desmerecer a luta do negro, da luta do LGBT, mas são coisas diferentes, né? Eu acho que não tem que ser impostas ou ficar, sabe, ao ponto de ficar enchendo as pessoas e mostrando que tem que ser aquilo, porque as pessoas já sabem, né? As pessoas já sabem. Se elas querem que tenha, aí é com elas. Se não quiser também, também tem que só respeitar, né? Mas é isso, tipo, eu sei que parece que eu tô sendo uma pessoa preconceituosa, mas não é o que eu quero passar, mas sim é algo que eu sempre critiquei aqui no canal, né? Mas de uma forma que vocês entendam que às vezes até aquelas pessoas que pedem isso são as que fazem vítimas também, e enfim, já me estendi muito nesse assunto. E eu sei, pessoal, que vocês vão me questionar, Otávio, então os brasileiros não podem fazer collabs, né, com grupos de K-pop? E, na verdade, pessoal, depende, né? Até porque, assim, como eu falei, tem essa questão de representatividade e coisas do tipo, mas uma coisa que me desagrada muito, e eu não sei para vocês, mas ver que o Brasil tá, na verdade, que os próprios brasileiros estão representando o Brasil falando de sexo, de sexualização, né? De mostrar a bunda, de rebolar a bunda, de usar roupas curtas e
enfim, e ver que, tipo, as músicas daqui, aquelas que são muito pesadas, estão indo para fora e muitos artistas, incluindo os K-Idols, né, estão fazendo trends sem saber que, tipo, pode estar falando de facção, pode estar falando de orgia, pode estar falando de posições sexuais, sei lá, eu acho que, tipo assim, é legal a collab, porque, como eu falei, essas collabs vão trazer muitos grupos de K-pop para o Brasil, principalmente esses que fizeram collab, né, com essas artistas ou esses artistas, né, supostamente artistas, né, porque, como eu falei, artista para mim não tem que ficar falando de sexo o tempo todo. Mas, enfim, eu acho que vai ser bom, porque vai trazer mais grupos para o Brasil, porque quase não tem muitos grupos que vêm para fazer show, né? Então, obviamente, eu acho que isso vai fazer o Brasil ser notado mais pelas empresas de K-pop e as empresas vão trazer, né, os grupos para cá. Só que, em contrapartida, eles vão ver que o Brasil é um país meio safado, né? Assim, se fosse 100% brasileiro, né? Eu ia ter vergonha de saber que, tipo, o Brasil tá sendo visto como um país safado e vem um gringo e aí apronta, aí a culpa é do gringo, não é do brasileiro que mostrou que é safado, né? Mas, enfim. E bom, pessoal, falando sobre os K-Idols, né? Eu percebo que muitos, eles fazem trends. Geralmente, algumas trends são do Brasil. E geralmente as trends do Brasil envolvem funk, né? E geralmente funk envolve falar de sexo, orgia e armas, né? E é triste de ver que, tipo, os K-Idols dançam e acho que estão arrasando, mas não entende a tradução, né, da letra. Eu acho engraçado, eu acho, mas é triste de ver que o Brasil está sendo representado assim, né? Tipo, orgia, sexo, armas, às vezes facção, e os K-Idols, sem saber, os coitados tá fazendo a trend. E, enfim, eu acho que as empresas tinham que traduzir as músicas antes para os K-Idols, porque talvez assim eles pensem e repensem se, se aquela trend que eles viram na internet vai valer a pena. Até porque na Coreia eles são muito chatos com os K-Idols, porque eles não podem fazer nada, né? Tipo, namorar, mostrar que é de um partido, mostrar que é a favor de uso da maconha, é a favor, sei lá, de sexo em público, essas coisas. Eles não podem mostrar nenhum tipo de posicionamento, né? E eu acho que se eles entendessem, né, as letras, eu acho que eles não iam fazer, né, tipo, colocar música brasileira, porque a maioria só fala disso, né, mas é engraçado, mas é triste de ver ao mesmo tempo, né? Mas enfim. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Caso vocês tenham uma opinião diferente, deixem nos comentários. Lembrando que, com respeito à educação sempre, beleza, pessoal? O intuito desse vídeo não é desmerecer nenhuma causa social ou luta, né? Todos têm direito de ser respeitados e amados, né? Mas a partir do momento que se torna algo militante e algo que é imposto, já é algo meio que chato, né? É isso que eu quero tentar trazer e fazer vocês pensarem sobre, né? Até porque, como eu falei, tem pessoas que falam que são vítimas, mas também fazem vítimas, né? É isso que eu sempre tento trazer aqui no canal. Mas espero que vocês tenham entendido, né, sobre a mensagem. E é uma pena, né, de ver que, tipo, o Brasil está sendo representado assim e precisa, né, usar artistas de fora só para crescer, né? Eles não, muitos artistas parece que não tentam criar músicas da língua local ou estilo se adaptar, né,
a cultura local se quer fazer fama de fora do Brasil, né? É uma pena, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado, achei até o final e até o próximo vídeo. Valeu, falou!